Opa, começou aqui. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Tá bom, hein, produção? Tá tudo certo. Tava tirando um cochilo, né? Porque que jogo chato. Mas enfim, 0x0, Botafogo Ponte Preta. Levamos um pontinho, jogo chato, jogo ruim, mas resultado bom sim. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre possível retorno de Gatito Fernandes contra o Operário e o retorno de Chay, tá certo, galera? Mas só depois da vinheta, enquanto eu lavo meu rosto, que tá brabo. Somos mais de 35 mil inscritos aqui no canal Gigante e Glorioso. Você está acompanhando aqui a primeira edição do nosso plantão. Não é inscrito? Clica logo aí em inscrever-se. Inscreva-se no canal Gigante e Glorioso, porque aqui é Botafogo. No mínimo 2 vídeos por dia para deixar você inteirado, com muito bom humor. Uma pitada de inteligência que obviamente provém do cérebro de Michael Martins, né? O humor deixe por minha conta. Além de muita informação aqui no nosso canal Gigante Glorioso. Deixa um like aí no vídeo para que esse vídeo chegue a mais botafoguenses. Me siga lá no Twitter também. Ontem eu fiquei dormindo, né, galera? Porque não consegui postar nada. O jogo me deu um sono danado. E, obviamente, siga o Michael Martins, que é o maior editor deste país. Compartilha com todo mundo aí esse vídeo, que a gente vai falar tudo sobre nada. Ou seja, o jogo de 0x0, Botafogo e Ponte Preta. Galera, eu tenho pouco a falar sobre esse jogo. Muito mais a falar do resultado, né? Do quanto o resultado afeta a questão da tabela da Série B, especialmente a questão do Botafogo, né? O jogo contra a Ponte Preta, devido aos resultados da rodada, uma vitória sobre a Ponte colocaria o Botafogo praticamente com a mão na taça, né? 4 pontos à frente do Curitiba, mas também não garantiria matematicamente o acesso do Botafogo, porque todo mundo ganhou. E aí a conta é a seguinte, a conta é o CRB. Para o acesso do Botafogo, a nossa conta é com o CRB, porque o CRB é o 5º colocado, é aquele que poderia tirar uma vaga de alguém do G4, né? Nesse momento, a distância de Botafogo, 63 pontos, para CRB, 57, né, é de 6 pontos, correto? Ainda faltam 3 rodadas. Então, em tese, o CRB poderia tirar a vaga do Botafogo, né? Vamos supor, né? Todo mundo ganhando tudo e o Botafogo perdendo tudo. O CRB poderia tirar a vaga do Botafogo. É isso? Bom, se o Botafogo vencesse a Ponte Preta, ia ficar 8 pontos na frente do CRB. Mesma coisa, não garantiria matematicamente, porque se o CRB ganhar as 3, 9 pontos. O Botafogo perder as 3, vai ficar 1 ponto atrás do CRB, tá certo? Então, matematicamente, é claro, galera, que isso aí não é tão simples, né? Porque tem Curitiba, Avaí e Goiás desse meio, né? Se você pegar os próximos jogos dessa galera, né? Por que a gente está falando aqui matematicamente? Porque matematicamente até o Vasco poderia subir até tomar um pau do Vitória. Até o Vasco poderia subir, né? Então, olha só, para vocês terem ideia da complexidade, né? Olha a próxima rodada. A próxima rodada é Botafogo e Operário. O Botafogo vencendo o Operário, acabou, né? Porque aí vão faltar 2 rodadas. Vamos supor que todo mundo vença de novo, né? Avaí, Goiás, CRB e Guarani. Todo mundo vença. Guarani não. Curitiba, Avaí, Goiás e CRB. Se todos vencerem e o Botafogo também vencer, a diferença do Botafogo para o CRB, que é o 5º colocado, se mantém de 6 pontos. Só que aí faltam só 2 rodadas. E vão faltar 2 rodadas e o CRB não conseguirá alcançar o Botafogo em número de vitórias, né? O CRB pode até alcançar o Botafogo, vencendo as 2 últimas e o Botafogo perdendo as 2 últimas, mas não consegue alcançar em número de vitórias. A grande verdade é que o Botafogo não precisa nem ganhar mais para matematicamente garantir o acesso. Basta que, por exemplo, Brusque e CRB na segunda-feira. Se o CRB não ganhar, acabou, tá? Nós temos aqui Goiás, Avaí e Curitiba também jogando. Guarani e Avaí. O Guarani, vamos lá, bateu o Avaí. Já é bom para o Botafogo também. Mas a grande verdade, galera, é que o Botafogo precisa ganhar uma partida para matematicamente se garantir os 99,4% se transformarem em 100, né? E a gente vai ter, pensando no CRB aqui, que é o 5º colocado, CRB pega o Brusque na segunda-feira, e o Brusque está ameaçado, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, né? Vai querer ganhar de qualquer jeito. O CRB depois
vai enfrentar na 37ª rodada o Vitória. Em tese, né, um jogo fácil. O CRB está com Brusque e Vitória na agenda. Só que a gente já viu que esses times que estão na parte de baixo da tabela, eles dão a vida quando estão jogando contra adversários da ponta da tabela, do meio da tabela. Veja aí o Vitória aplicando uma goleada sobre o Vasco. O Vitória não quer ser rebaixado. Então vai ser um jogo difícil também para o CRB. Né? E na última rodada, o CRB pegou o Operário lá no Germano Kruger. Né? O Operário provavelmente não disputando nada. A tabela do CRB não é ruim, não. Ela é boa. Tá? Só que ela é boa na teoria. Pegar o Brusque e o Vitória desesperados, enfim, pode até ser muito mais difícil do que pegar um Operário que não vai estar brigando por nada. Né? O Operário talvez seja o adversário mais fácil, mais simples. Apesar de ser fora de casa, o Operário dificilmente perde jogos dentro do seu estádio. Tem um time regular, né? Tem um time ajeitadinho. Quando joga dentro de casa, consegue fazer uma graça. Né? Então esses são os jogos do CRB. O Goiás, para vocês terem ideia, que é o quarto colocado ali, tem um pontinho a menos que o CRB, o Goiás já tem uma parada um pouquinho mais difícil, né? Porque o Goiás pega o Remo na segunda-feira fora de casa, tá? O Remo do Tigrão, o Remo está desesperado, precisando ganhar para não ser rebaixado, para fazer a pontuação. Tá? Depois, o Goiás vai enfrentar o Guarani fora de casa. A tabela do Goiás é desesperadora. A tabela do Goiás é desesperadora. Tá? Guarani fora de casa. E na última rodada, o Goiás vai enfrentar o Brusque. Dentro de casa, na Serrinha, o Goiás normalmente consegue fazer as pontuações. Né? Então assim, galera, é confronto difícil para todo mundo. E o Botafogo, o único confronto difícil, né, será na última rodada, contra o próprio Guarani. E aí a gente vai estar vendo se está disputando ainda ou não. Eu até acho que estará. Até a última rodada, acho que o Guarani vai estar disputando a 4ª posição. Né? Então, para o Botafogo, é esse jogo de segunda-feira para acabar com o campeonato, com essa história de acesso matemático, acesso virtual. Não, acesso é acesso, tem que ser 100%. Né? Então aqui a gente está com 99,4% de chance, porque teria que acontecer um desastre nuclear e o Botafogo não vencer nenhum jogo, nem o Lanterna, né? Lembrando, nem o Lanterna, para que a gente não subisse. Isso, com toda a certeza aqui, galera, isso é impossível, tá? Então, assim, a questão é o acesso matemático e a taça também. Tá? Então, a questão para o Botafogo é esse jogo de segunda-feira e aí o jogo de ontem. Muita gente entendeu que na Série B o Enderson Moreira vem fazendo isso. A campanha do Botafogo fora de casa não é ruim, não, galera. É porque a gente vem do chamusca, né? Então a gente tá tomando porrada todo jogo fora de casa, perdeu para quase todo mundo aí. E aí veio o Enderson Moreira, a gente perdeu para CSA, que tá brigando para subir, e perdeu para o Operário num jogo em que tudo deu errado, que teve pênalti que a arbitragem não deu, que não... enfim, né? Foi isso. O Botafogo teve 2 derrotas fora de seus domínios. O Botafogo fez jogo com o Guarani fora de casa, levou ponto. Fez jogo com o Goiás fora de casa, levou ponto. Curitiba venceu. Quem mais aqui o Botafogo pegou fora de casa que tá nas cabeças? Vasco, que tava, não tá mais. Venceu. CRB tomou pau na época do Chamusca, né? Tô falando aqui agora na época do Enderson. Então assim, Cruzeiro trocou ponto, né? Botafogo trocou ponto com o Cruzeiro. Então a campanha do Enderson Moreira fora de casa, ela não é ruim. O Botafogo tem mais vitórias do que derrotas. Botafogo venceu o Confiança, venceu o Remo, venceu o Curitiba, venceu o Vasco, todos fora de seus domínios. Né? E fora de casa o Botafogo perdeu 2, tem 4 vitórias e 2 derrotas. E uma coleção de empates aí, né? Contra Guarani, contra quem mais aí? Empatou agora com a Ponte, empatou com o Cruzeiro, Goiás. O Botafogo até tem bastante empates fora de casa. Mas ok, faz parte também da troca de pontuação. Com esse empate, o Botafogo colocou mais um pontinho na conta aí para frente do Curitiba. Né? E esse pontinho é importante, porque vai que acontece um desastre. Não vai acontecer, cadê Madeirinha? Empata com o Operário, o Curitiba ganha do Brasil de Pelotas, o Botafogo vai a 64 com o empate, o Curitiba vai a 64 também. O Botafogo continua na liderança. Tá? Então, para você ver como esse pontinho foi importante. Foi importante. Tá? Então o Botafogo jogou pouco,
talvez até de ressaca, né? Pela vitória sobre o Vasco, que praticamente garantiu o acesso do Botafogo, né? Então, de ressaca aí dessa vitória. E agora basta fazer o dever de casa contra o Operário. O time vai estar completinho. Retorno de João Carlos, se bem que eu preciso dizer aqui que o Gilvan não comprometeu, né? Não comprometeu, até o Anderson Moreira falou isso na coletiva. Então, o Carly retorna para esse jogo festivo no Newton Santos, que vai ter lotação, se não lotação máxima aí dos ingressos disponíveis, de repente o Botafogo abre até outro setor, depende da galera. Até ontem, 15 mil ingressos vendidos, aproximadamente 15 mil ingressos vendidos. Vamos ver, 20 foram disponibilizados, acho que 25 agora com a abertura da Leste Superior, né? Então vamos ver, é um jogo para festa, galera, é um jogo para festa. E aí o Botafogo, nesse jogo contra o Operário, pode ter o retorno do Chay, e o Gatito Fernandes pode finalmente ser relacionado para uma partida. A importância dessa vitória sobre o Operário, galera. Vencer o Operário significa que o Botafogo vai jogar contra Brasil de Pelotas e Guarani sem o peso de ter que vencer. Tá? O que vier é lucro para a conta do título, né? De subir com a taça. É isso. Então, o Botafogo contra o Operário garante o acesso. A partir daí, Gatito Fernandes, o próprio Rafael podem fazer um treino de luxo contra o Brasil de Pelotas. Né? É uma equipe que já está rebaixada, até vem fazendo jogos dignos, né? não entrega a paçoca, faz jogos dignos, vendeu cara aí a derrota para o Guarani no último jogo, o Guarani venceu 1-0 lá em Pelotas. Então, é uma equipe que vem jogando com dignidade, mas sem a competitividade de alguém vai brigar por alguma coisa, não está brigando por nada. Né? Então, o Gatito ser relacionado para esse jogo contra o Operário é legal, cara. É legal porque, quem sabe, ganha o ritmo de jogo necessário aí para uma partida como titular contra o Brasil de Pelotas. Porque ele precisa mostrar serviço, ele precisa mostrar que está bem. Como é que o Botafogo vai fazer um processo de renovação com um atleta que sequer entrou em campo em 2021, né? Então é importante também para o Gatito Fernandes e para o Botafogo ter esse feedback. Né? Então eu sou favorável a relacionar o Gatito Fernandes, sim, sou favorável, tá? Dependendo do andar da carruagem do jogo contra o Operário, um 2-0, um 3-0, como foi contra o Brusque, faz aquela substituição festiva. Tira o Diego Loureiro, bota o Gatito Fernandes. Né? A torcida vai gostar de ver o Gatito em campo. Ele também vai voltar a sentir o prazer de pisar no gramado do Newton Santos. Né? Então, algumas coisas podem ser revistas aí. O Rafael jogar contra o Brusque, né? O Brusque não, o Brasil de Pelotas de titular, botar para ganhar ritmo de jogo. Tá? O He-Man, de repente, começar uma partida, ritmo de jogo, tá mal, tira depois, não tem problema. Né? Essa partida contra o Operário, o Botafogo, então, como eu vinha falando, conta com o retorno do Carly, o Gatito Fernandes pode ser relacionado para esse jogo, e o Chay pelo menos tem 50% de chances de voltar. O Anderson Moreira respondeu a isso na coletiva ontem, né? Que há 2 testes, o Chay respondeu um muito bem e o outro sentiu um desconforto. Né? O Botafogo, na reta final de Série B, não vai expor o seu atleta a qualquer risco de lesão. Né? Então o Chay conseguiu até se recuperar um tempo razoável da lesão, parecia ter sido até mais grave, né, do jogo contra o Goiás. Um crime ali que o rapaz cometeu, o Caio Vinícius, nem expulso foi. Então, o Botafogo não vai expor o atleta. Talvez o Chay seja até relacionado para essa partida e entre no decorrer do jogo contra o Operário. Né? O Operário não vai jogar fechadinho. O Operário é um time que joga e deixa jogar. Né? Então, o Botafogo vai encontrar alguns espaços sim. Até porque o Operário, galera, o Operário está com 45 pontos, que é a tal da pontuação mágica. Né? Então, o Operário não vai cair, não vai subir. Não tem Sul-Americana na Série B, então ele fica por aqui mesmo. Né? Então tende a ser um jogo bem mais simples do que esse contra a Ponte Preta, onde não houve espaços. Né? O Botafogo não conseguiu criar. O jogo foi muito fraco tecnicamente. Né? A Ponte não ameaçou e o Botafogo ameaçou muito pouco. Mas é aquilo que está na thumb aí, galera. Jogo ruim, jogo chato. Resultado bom, sim. O Botafogo trouxe um ponto para cá, de forma que uma vitória sobre o Operário acaba com essa coisa da matemática, vira 100%, e aí o pensamento é fazer 2 jogos para ganhar as 2 partidas, de repente botar atletas que não estão jogando para jogar contra o Brasil de Pelotas, para ver se pelo menos a gente consegue ganhar atletas para uma possível renovação no ano que vem. Tá certo? Bom, mais informações, gente,
traremos aí no plantão das 18 horas aqui no canal Gigante Glorioso. Não esquece de deixar o like, siga a gente, siga no Instagram também, Gigante Glorioso Oficial. Chegamos a 2.000 inscritos lá no Instagram, seguidores, né? Não inscritos, seguidores, né? Chegar a 4, 5, 6, vamos lá, galera, dá essa força aí pro canal Gigante Glorioso. Aquele abraço, saudações alvinegras.